Legal. O pessoal já deixou as respostas aqui, as perguntas, no caso, num post que eu deixei hoje cedo, tá? E conforme for, a gente vai ficar mais frequente aí nessas lives de perguntas e respostas, que é muito legal. O pessoal gostou muito, quem participou. Eu consigo estar ajudando vocês um pouco mais aí nesse aprendizado de orçamento de obras, um pouco mais próximo, tá? Tem pessoal que tem muita dúvida, e não precisa ter tanta dúvida assim. Orçamento de obras é bem simples. A Sabrina, e aí Sabrina, tudo bom? Sabrina deixou uma pergunta aqui também, já previamente. Vou responder a pergunta dela agora. Vou começar com a pergunta dela, no caso. Sabrina, se você puder deixar a sua pergunta completa aqui para a galera ir acompanhando também, é legal, porque no caso você deixou uma pergunta lá que não conseguiu pôr ela completa, né? Se você conseguir escrever ela nos comentários aqui, que aí fica mais fácil eu responder pra galera também, pra todo mundo ficar inteirado no assunto, né? Tá ok? Legal. Ou também, se você quiser entrar online aqui comigo, pode ser, se você tiver no jeito aí. Você manda a solicitação aqui, que aí você faz aquela pergunta que você tinha mandado pra mim. Aí você faz ao vivo, que aí é bem legal. A gente consegue ter uma interação melhor, aí o pessoal fica contente. O Yuri, o pessoal entrando. O Mocinho, tem algum local que conseguimos pegar projetos de obras públicas para ficar treinando sobre orçamentação? Tem sim. No site da Sinap, cara. Aliás, para você ficar treinando qualquer orçamento, pode ser entrar no Google. Entra no Google, pega qualquer projeto e faz o orçamento dele. Mas para você treinar maneiro mesmo, dentro do site da Sinap, do painel de publicações da Sinap, pesquisa aí no Google depois. Painel de publicações da Sinap. Lá vai ter orçamentos de referência. Tem um orçamento de... Cara, tem orçamento de tudo. Tem orçamento de uma casa pavimento térreo pequena, pavimento térreo grande, tem sobrado, tem prédio, tem quadra poliesportiva. Tem muitos projetos lá e orçamentos prontos, feitos no modelo Sinap. Então você consegue baixar o projeto e o orçamento junto. Então você vai fazendo e treinando, vendo o que ele considerou, o que ele deixou de considerar. É muito legal, cara. O pessoal indica bastante para os alunos aí começar a treinar orçamento de obras, pegar esses modelos referências prontos dentro da Sinap. E não só para treinar, também um dia que você pega um orçamento de alguma coisa, você consegue ir lá pesquisar, ver se tem algum tipo de orçamento ou projeto para você se embasar, para você realmente fazer o seu orçamento de uma maneira mais assertiva. Lá também tem orçamento de pavimentação asfáltica. Então lá tem uma pavimentação asfáltica pronta, um orçamento pronto, vendo o que eles considerou em cima do projeto. Cara, é legal, tá? Recomendo entrar aí, tá bom? Te ajudei aí, mocinho? Cara, tá deslizando maneiro isso aqui, viu? A Sabrina. Painel de publicações. Painel de publicações dentro da Sinap, tá? Pesquisa no Google Sinap painel de publicações ou sumário de publicações. Acho que vai estar sumário de publicações, na verdade, tá? Então você vai pesquisar lá. Qualquer coisa você depois me chama no direct que eu te mando o link. Mas é bem legal, cara. Bem legal mesmo. Ô Tati, ó, é sumário de publicações, tá? Sumário de publicações Sinap, lá no Google. Pesquisa assim. Aí vai ter orçamentos de referência. Algum local desse painel aí, desse sumário, vai ter orçamentos de referência. Tem uma casa pronta, tem quadra poliesportiva,
Cara, tem um monte de coisa. Tem um prédio de vários andares. É muito legal. Tem o projeto e o orçamento pronto. Então dá para você ir treinando, olhando no projeto, fazendo o seu orçamento e olhando no orçamento que a Sinap fez pronto. É muito legal, tá? Muito legal. Eu mesmo, quando comecei, eu sempre olhava lá. Tinha alguma dúvida, algum item, eu falava assim, vou lá, vou olhar lá, tá? É bem legal. Beleza, Tati? Beleza, mocinho? Rodrigo, é o painel de publicação da Sinap. Eu acho que chama sumário, na verdade, tá? Boa tarde, boa tarde. Achou, né, mocinho? Beleza, cara. Cara, muito bom isso aí, tá? Muito bom. Treine. Pessoal, orçamento de obras é treino exaustivo, tá? É dia a dia, obra após obra, orçamento é orçamento, que você vai aprendendo os detalhes de um orçamento, tá? O passo a passo do orçamento de obra você consegue aprender, mas realmente fazer um orçamento muito assertivo é com experiência própria, tá? Então a gente não nasceu sabendo fazer tudo. Você vai aprendendo e evoluindo dia após dia. E com orçamento não é diferente, tá? Eu até hoje tenho orçamento que eu não sei. Você pega o orçamento na mão, a gente não é obrigado a saber tudo. Dentro da engenharia civil, arquitetura, tem diversos tipos de materiais, composição de serviços. É um ramo muito vasto. Então a gente não sabe tudo. A gente sai da faculdade com uma base, mas a gente não sabe tudo. Como é executado tudo. Então, orçamento. Aparece um serviço que você não sabe. Você vai precisar ligar para alguém que mexe com aquilo, uma empresa especializada naquilo, e provavelmente para te dar um norte, te ajudar. Você entendendo o orçamento de obras, sabendo os passos, né, o passo a passo do orçamento de obras, você consegue ter uma ideia quando aparecer um serviço que você não entenda, você não tenha experiência naquele serviço, você sabe formular uma composição e chegar no preço daquilo. Então, se você tem esse entendimento do orçamento de obras, mesmo aparecendo serviços que você não sabe trabalhar, você consegue compor um preço final perfeito para ele, entendeu? Beleza, pessoal? Valeu, Drew, valeu, Tati. Cara, eu fico clicando aqui. Aí, beleza. Tá, vamos ver se a Sabrina fez a solicitação aqui. Não fez ainda. Não vai dar para você entrar junto aqui, Sabrina? Anastácio Brandão, o teu primeiro orçamento foi abertivo? Na verdade, você quis dizer assertivo, né? Lá, a Sabrina fez a solicitação. Vou responder aqui rapidinho, Sabrina. O Anastácio. Meu primeiro orçamento não foi assertivo. Nenhum orçamento de obras, o seu primeiro orçamento de obras é assertivo, tá? É assertivo. Tem graus de assertividade. Todo orçamento é uma estimativa. Nunca vai ser perfeito o seu orçamento. O orçamento a gente lida com bases teóricas, custo de hora, produtividade. Então, nunca vai ser perfeito o orçamento, assertivo. Gastou na obra XXX centavos e você colocou no seu orçamento XXX centavos. Nunca vai ter um orçamento que bate com a obra nessa questão de centavos, reais, pois todo orçamento é uma estimativa, ainda mais quando você está aprendendo conceitos de orçamento de obras, entendeu? Nem o primeiro orçamento seu pode diminuir. Então, se você aprender um passo a passo do orçamento de obras, alguém te guiar nesse caminho, vai ser muito mais assertivo do que alguém que só sai da faculdade e vai fazer um orçamento. Isso eu posso te garantir. Tá? Mas nenhum primeiro orçamento é muito assertivo. Beleza? O que não pode ter é medo de começar, medo de trabalhar com isso, entendeu? Não pode ter medo. Cara, pega o orçamento, oferece para o seu cliente, vou fazer o teu projeto e já te cobro R$300 pelo projeto, o orçamento da obra. Você quer? Cara, faz, treina, oferece esse serviço a mais para o seu cliente, entendeu? É um método de você agregar valor no teu produto. Então não fica só em projeto. Comece a entregar um orçamento para o cliente também. Tá? Comece a treinar. Orçamento é orçamento, você vai conseguir melhorar esse teu nível de orçamento de obras. Tá bom? Vamos lá, vamos entrar junto aqui com a Sabrina, que ela tem uma pergunta aqui pra gente. Ela vai aceitar aqui. Vamos lá. Aí. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia, Sabrina? Tudo bem, prazer te conhecer.
Prazer todo meu. Então, eu pensei em a gente começar a fazer algumas lives em parceria com o pessoal assim, então Uhum. fica mais interativo. Vocês só mandam uma pergunta, eu fico respondendo. Então, às vezes, eu vou escolher algumas pessoas para estar fazendo sua pergunta ao vivo e fica bem Uhum. legal. Assim, vocês estão tendo uma comunicação e todo mundo que está assistindo com a gente aprender um pouco mais dessa maneira, né? Isso, fica bem mais dinâmico. Então, é isso. O que que você tem da tua pergunta lá que você tinha feito sobre licitações e tal? Você Então, comentou assim, para mim. Calma. eu estou trabalhando há pouco tempo nessa parte. Eu fiscalizo a obra. Então, para fiscalizar a obra, eu tenho que ter o orçamento, a tabela em mãos da SINAP Sim, para sim. a gente. As suas obras são só públicas ou o que que é? Privada também? Também privada. Também Atualmente a privada. gente está somente na pública, na cidade onde eu tô, né? Que é Curitiba, Entendi. Paraná. Entendi. Daí eu estava pesquisando sobre essas planilhas, Sim. Snap, porque eu não faço, eu só vejo mesmo. E Você daí, fiscaliza a obra. isso. E daí eu Uhum. fiquei vendo que tinham coisas que não estavam coerentes com o projeto em si. E daí eu questionava Entendi. alguns engenheiros que faziam a tabela, e daí falavam, olha, para a gente não fazer orçamento de tal, a gente já sabe que o preço vai ser por volta deste outro serviço. Então, a gente pode colocar na Entendi. Sinap outro serviço, outro nome, né, de serviço, só que você já fique sabendo que não é isso, Ah, entendi, entendi. entendeu? Ó, funciona mais ou menos assim, tá? A Sinap, apesar de ela ter milhões lá de composições de Uhum, preço e serviço, ela não tem tudo, tá? Ela não tem tudo. Ela não é perfeita, assim, tem várias áreas que ela peca, principalmente parte de estruturas metálicas, quando é parte de cobertura, assim, e é parte de tubulações mais pesadas, parte industrial, entende? digamos. Isso, parte mais industrial da Sinap, ela peca, ela não tem essas composições. Quem sabe tem o pessoal que está trabalhando lá, eles vão juntando essas composições e melhorando assim a Sinap, né? Então, isso aí que os engenheiros passam para vocês é a experiência própria deles. Então, ele sabe que ele vai montar um orçamento, ele já fez uma obra parecida, tá? Uhum, E ele sabe que não tendo aquele item na Sinap, ele pode colocar um item parecido que é o mesmo custo, digamos assim, seria o mesmo custo, uhum. tá? Entendi. Acontece muito isso, tá? Quando o pessoal já tem experiência, eu mesmo, às vezes eu vou fazer um orçamento, eu sei que não tem na Sinap, eu coloco um item parecido, tá? Parecido. Isso pensando na obra pública, tá? Quando já é obra mais privada, que eu posso mexer mais nessa planilha do orçamento, eu chego a fazer, por exemplo, não tem na Sinap. Aí eu pego e faço 3 orçamentos daquele serviço. Tá? Eu não tento chegar num preço estimado por experiência. Eu vou lá e orço no local com 3 fornecedores esse serviço. E por que a lei de 3 fornecedores? É pela questão de a gente pega a média. Então você não vai pegar nem o mais barato, nem o mais caro. Você vai colocar no seu orçamento a média para você ter uma margem de erro, entendeu? Então é assim que funciona. Acontece também com obras públicas, por exemplo, você pegou uma obra pública lá na cidade, na sua cidade aí, né? Uhum, A prefeitura, ela sabendo que o item não tem na Sinap, ela pede para apresentar 3 orçamentos. Esses exato. 3 orçamentos, dentro do seu orçamento, então, você é a construtora e você pede 3 orçamentos de um fornecedor X, né? Isso serve também para comprovar a qualidade e o preço desse serviço, para você não superfaturar esse serviço. A prefeitura, o órgão público pede isso, geralmente uma questão de controle, prestação de conta pública. Eles precisam apresentar esses 3 orçamentos, entendeu? Entendi, entendi. Eu Essa, achei essa... que fosse implicar.
tivesse outras consequências, né? Mas pelo que você Não. esclareceu, é corrente, né? Sim, a consequência que pode ter é realmente, por exemplo, essa pessoa que está fazendo o orçamento para vocês, não sei se no teu caso o orçamento está vindo pronto do órgão público ou é alguém da empresa de vocês fazendo esse orçamento, a consequência que pode ter é ele colocar um item parecido pela experiência dele, ele achar que é um item parecido, com o mesmo custo, porém, chegar lá na hora ele errar, entendeu? É essa consequência que pode ser, tá? Essa é a consequência. Chega lá na hora, o preço de mercado daquele item subiu. Ou a mão de obra especializada. Acontece muito. A gente coloca lá um item. Cara, esse item aqui é igual esse da outra obra. Você chega lá, não tem equipe especializada na cidade para trabalhar com aquele tipo de item. Aí você tem que trazer uma equipe especializada de outra cidade. Aí já vai aumentando o custo. Transporte, deslocamento, entendeu? Nossa planilha mesmo, a gente coloca sempre deslocamento, né? Que foi uma dúvida da live passada, né? Que se coloca ou não. Eu acredito que é mais ocorrente por causa de licitação, que é obrigatório, o órgão exige isso. Sim, aí imagina você considerou o transporte, o deslocamento de um pessoal para um determinado serviço ou um determinado período, e aí aquele item que você cogitou que era algo, vai ter uma despesa também com transporte, com deslocamento, então vira uma bola de neve o seu orçamento. Então, assim, você só pode usar itens parecidos e semelhantes se você tem muita certeza que não vai aparecer nada, mas mesmo assim é bom confirmar esse tipo de serviço. O melhor a se fazer é pegar 3 orçamentos daquele tipo de trabalho na região da obra. Eu entrei há uns 6 meses na empresa, né? E quando eu entrei já tinha uma obra ocorrendo, em execução. E daí ali naquela obra era para ser executado 550 metros quadrados de manta asfáltica. E daí na tabela estava 370. Então já foi aí. E daí, aí já começa a pedir aditivo, o quantitativo não foi bem feito, né? Exatamente. Por quê? Porque antes eles fizeram um orçamento só. Um orçamento. E daí não contabilizaram corretamente deslocamento, alimentação, horas, nada. Sim, Sabrina, você que está começando agora nesse setor, né? Não sei se você é recém-formado ou vai se formar ainda, né? O grande problema do nosso Brasil é essa questão de falta de planejamento para as obras, tá? A gente perde muito tempo executando as obras e pouco tempo no planejamento, tá? Então a gente deveria fazer 2, 3 orçamentos de garantia antes de começar a obra. E no Brasil não é assim. Então, muitos órgãos públicos também têm a equipe de projetos e a equipe de orçamento é um só, que faz o orçamento tudo na correria e aí vira aditivo, quando entrega para a construtora está quantificado tudo errado. É um problema nosso, assim, recorrente no Brasil. Então, por isso, quando você vai pegar uma obra pública, que eles já dão a planilha pronta com os quantitativos, é legal você fazer uma análise bem minuciosa nela, rever o projeto, rever o edital e olhar essa planilha da licitação, não só dando desconto nela, para você não correr riscos de prejuízo, entendeu? Até tenho aqui umas planilhas, não sei se todos já viram planilhas da Sinap, né? Só para a gente dar uma olhadinha, não sei se... Não, legal. Isso, é legal você mostrar para a galera que existe isso. Um modelinho geral. Então, aqui a gente tem os serviços, né, determinados, os serviços, os valores, a quantidade, unidade, valores unitários, o valor dele total, valor com desconto que você acabou de falar. No final de tudo, então, é somado e feito toda o valor total. É isso aí. Isso é uma planilha típica utilizada pela Sinap. Legal. Sabrina, espero que eu possa ter te ajudado assim, nessa tua questão.
Se você tiver qualquer dúvida, durante o dia pode mandar mensagem para mim, que eu vou estar, assim, eu sempre respondo o pessoal aqui conforme vai dando tempo, tá bom? Legal, legal. Agradeço, viu? Muito Beleza. obrigada. De nada. Continua aí que eu vou responder mais algumas perguntas que o pessoal Vou mandou aí. continuar assim. Obrigada. Tchau, Valeu, tchau. valeu. Tchau. Bom, beleza, pessoal. Sabrina entrou aí com a gente. É legal, assim, eu gostei dessa interação que eu posso conversar mais diretamente com vocês, tá? Apesar de a gente ter um tempo limitado aí para poder atender todo mundo, né? A gente tem no Instagram no máximo 1 hora de live, né? Pode ficar correndo, né? A gente já está com quase 20 minutos aí, a gente tem mais algumas perguntas para responder, enfim, né? Mas sempre que a gente puder estar fazendo essa participação aqui com o pessoal, é bem legal, ainda mais pessoas, gente boa, que nem a Sabrina aí, beleza? Leandro Seric, gostaria de uma explicação, pediu uma solicitação. O pessoal está deixando as perguntas aqui, vamos ver. Legal, cara. Tá. Leandro Seric mandou. Em relação a Sinap, se ele é dito real, como fazer uma obra pública com descontos em cima deste valor, já que o valor é real? Este valor não é superestimado? Caso contrário, onde estaria o lucro? Legal, outra dúvida interessante também. Ô Leandro, então eu vou te matando aqui, vou sanando suas dúvidas por tópicos, tá? Em relação ao Sinap, ele é dito real, ele é um valor real, fato, tá? O Sinap ele é mais utilizado assim em obras públicas e ainda mais obras públicas onde a verba vem do governo federal. Então o governo federal libera o dinheiro, a verba para o órgão público e esse órgão público pede a solicitação seguindo a Sinap. Né? Geralmente é um pré-requisito, tá? Para se ter uma licitação que venha de uma verba pública federal, tá bom? O valor da Sinap não é superestimado, não é superestimado. Ele é uma média das regiões. Então, o estado de São Paulo, eles orçam em várias regiões esse tipo de trabalho, o custo da mão de obra, o custo do material, etc. E é feito uma média, igual conforme disse sobre 3 orçamentos para obra pública, na Sinap é a mesma coisa. É pego uma média. E em cima desse preço da Sinap, você adiciona os seus custos IBDI. A questão é a seguinte, a Sinap, ela já tem algumas porcentagens que ela está adicionada na mão de obra. Então, por exemplo, o que acontece muito? O pessoal faz um orçamento da Sinap, na hora de compor o BDI, eles adicionam os custos da mão de obra. O BDI, no BDI, os custos da mão de obra, os impostos que ele gasta com aquela mão de obra. Né? Questão de INSS, os encargos sociais, sociais e trabalhistas da mão de obra. Não precisa. Na Sinap, ela já está inclusa isso. Você tem que analisar na composição de serviço o que a Sinap considera de encargos sociais e trabalhistas na mão de obra. Isso você não precisa jogar na porcentagem do seu BDI da sua obra, entendeu? Isso aí já é uma coisa que o pessoal erra. Eles pegam o preço da Sinap e ainda adicionam custos de impostos sociais, trabalhistas da mão de obra. Então vira uma bola de neve que fica um valor exorbitante, tá bom? O que acontece muito, o pessoal tem dúvida também. Eles olham um preço na Sinap e aí eles vão olhar lá na cidade, eles orçam regionalmente aquele serviço. Ou está muito barato ou está muito caro. É por isso. Porque a Sinap ela pega a média do estado inteiro. Então tem a Sinap de São Paulo, Sinap do Rio, Sinap de Minas. É uma média. Então vai ter serviço teu que vai estar mais barato, vai ter serviço teu que vai estar mais alto, mas na média é aquele serviço, é aquele tipo de trabalho. Entenderam? Se eu estou te ajudando, vai dando um ok aí. Beleza, Leandro? Eu aperto aqui, eu erro tudo disso aqui. Legal. A Tati.
falta de planejamento. Por isso, meu interesse tamanho nessa área, iniciar corretamente. Isso mesmo, Tati. A gente está precisando de profissionais que pensem mais nessa questão de planejamento, controle e orçamento de obra. Só assim o Brasil vai para frente, tá? A gente veio de uma cultura que era pegar e executar, pegar e executar. Tanto que se formou um monte de engenheiro, um monte, vários anos, engenheiro só tocador de obra. Eu vou tocar obra, não vou fazer projeto, não vou fazer planejamento, quero tocar obra, quero tocar obra. A gente tem que repensar um pouco nesses conceitos, porque lá fora o pessoal fica muito mais tempo planejando a obra, na hora de executar sai tudo perfeitamente num tempo menor, sem adicionar imprevistos, entendeu? A gente tem que evoluir. Beleza, Leandro? Mais alguma dúvida aí, Leandro? Quem for tendo dúvida, pode ir mandando, tá? Eu vou entrar numa dúvida que mandaram aqui. Vamos lá. Beleza, tendo a Sabrina aqui. Deixa eu ver. Aí, vamos lá. Qual é o nível de detalhamento necessário em um orçamento? Tá? Depende o nível de detalhamento que você vai adicionar no seu orçamento. Tá bom? Então, vamos lá. Para você executar o seu orçamento pode ser um orçamento sintético, onde aparece só os trabalhos, né, os itens, as tarefas. Um exemplo, alvenaria. Custo por metro quadrado e metro quadrado total e o custo total. Isso é um orçamento sintético. O orçamento analítico, ele é mais arranjado e mais detalhado em questões de insumos. Então vai estar lá o serviço total alvenaria e logo abaixo vai ter o item pedreiro, tantas horas por metro quadrado de alvenaria. Servente, tantas horas por metro quadrado de alvenaria. Tijolo, 8 furos, bloco cerâmico, 8 furos. Tantas unidades por metro quadrado. Cimento para fazer argamassa, tantos quilos por metro quadrado. Então tem um orçamento sintético, que é mais uniforme, mais simples, e tem um orçamento analítico, que ele é mais detalhado, tá? Então, quando você vai fazer um orçamento, esses graus de detalhamento, quem define é você e o cliente final. Então o cliente final quer um orçamento sintético. Você vai apresentar só os orçamentos sintéticos. O cliente quer um orçamento analítico com a planilha toda aberta. Então você vai apresentar um orçamento analítico com a planilha toda aberta. Essas questões de apresentar o orçamento e fazer o orçamento é definido entre você e o cliente, tá? Mas já te digo uma coisa, sempre quando você for fazer um orçamento, você faz ele analítico, você faz completo o analítico. A única coisa que muda é essa entrega para o cliente, essa apresentação final para o cliente. Se você vai apresentar só sintético ou analítico, ou se você vai apresentar um valor global. Então, construção de imóvel no terreno tal, valor global, 1 milhão. Se você nem vai aparecer sintético, nem analítico, você vai colocar valor global final, entendeu? Esse tipo de apresentação é definido entre você e o cliente. E a tua pergunta, eu lembro também que você me mandou no direct, porque aqui você não conseguiu finalizar ela também, tá? A questão é a seguinte, o pessoal geralmente tem medo de entregar um orçamento analítico adicionado aos BDIs, com medo do cliente achar que ele está ganhando muito no lucro. Esse valor não é 30. Isso aqui tem um BDI muito alto nisso aqui. Eu sei que isso aqui custa 20, 10. Cara, isso é normal. Você está apresentando um serviço e você tem seus custos com BDI que você precisa adicionar no seu orçamento. Não precisa ter medo de achar o que o cliente está achando que você está ganhando muito. Tá? Se você está entregando uma obra e o cliente vai fechar com você definindo por preço maior ou preço menor, ele vai olhar isso no valor global, independente de qualquer item. Você poderia estar apresentando uma proposta só com valor global e o seu concorrente só com valor global. Provavelmente a pessoa vai fechar com você com valor menor, independente se você está aberto ou não. Então não precisa ter medo de o cliente ver que você está ganhando muito, está colocando uma margem de lucro muito alta. Não precisa ter medo disso. É orçamento, é apresentação proposta comercial. Aí vai de você, como você apresenta essa proposta comercial. Tentar vender a obra para o seu cliente
não só por valor menor. Tenta vender como execução de serviço, apresentar os tipos de trabalho que você vai pôr nessa obra, entendeu? Tenta vender não só por preço menor, porque você já não fica mais preocupado com essa questão dele olhar a sua planilha aberta, tá? E essa questão de planilha aberta ou planilha fechada, é você e o cliente. O que o cliente recebe, tá? Geralmente, geralmente é norma da empresa. Então, tem empresas grandes que pedem planilhas abertas, tem empresas grandes que pedem planilha fechada a preço global. Independente. A questão não precisa ter medo, tá? Tenta vender essa obra pelo trabalho, pela qualidade de execução, não só por preço barato. Porque se o cliente for olhar só preço barato, independente se ela está aberta ou fechada, ele vai fechar com mais barato, tá bom? Tirei sua dúvida aí, beleza? Qualquer coisa pode mandar mais aí. Deixa eu tirar esse card daqui. Perfeito, cara. Perfeito. Meia hora de live aí. O Felipe Pastor, engenheiro Felipe Pastor. Legal, cara. Tudo bom, Felipe? Beleza. Deixa eu ver se o pessoal mandou alguma coisa. Perfeito. Quais são os erros frequentes no dimensionamento da mão de obra? Cara, essa é uma pergunta boa, hein? Essa pergunta boa. O pessoal mandou um card aqui também, que questão da mão de obra, tá? O erro frequente no dimensionamento da mão de obra é você achar que... Isso eu estou excluindo você pegar da planilha pronta, tá? Então, por exemplo, da planilha SINAP, ela tem as composições e a estimativa de mão de obra para determinado serviço. Isso você sabe, se todo mundo que está aqui sabe, né? Se alguém não sabe disso, comenta aí que eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas, tirando fora um pouco a SINAP, quando você vai determinar um tipo de serviço, né? Então, vou lá pegar, hoje eu estou com a alvenaria na cabeça. Então, vou pegar lá o rendimento de um pedreiro para a alvenaria X, tá? Então, você vai lá conversar com um profissional, ou um empreiteiro, ou você vai conversar, você vai pegar suas planilhas antigas e ver o rendimento próprio, de experiência própria, e jogar o melhor rendimento todo dia. Isso é errado, tá? Eu acho que é o maior erro em dimensionamento de mão de obra, né? Que eu vejo assim. Você achar que aquela equipe vai trabalhar da melhor maneira todo dia. O pedreiro, o servente, são seres humanos, é como a gente. Não é porque eles trabalham lá arduamente, eles estão acostumados com isso, que ele vai render tudo que ele tem que render todo dia. A gente também, no nosso escritório, fazendo orçamento, fazendo projeto, atendendo cliente, tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente não produz. Eu dando aula, ensinando com alguém, às vezes eu estou aqui um dia explicando alguma coisa para vocês, eu não estou bem, eu não consigo passar da melhor maneira possível, vocês não estão entendendo minha comunicação. Então tem dias que a gente não se sente bem, não trabalha bem. E é assim com o pedreiro e o servente também. Então você não pode colocar naquela sua obra longa que ele vai render naquele determinado serviço que você está estimando a sua mão de obra o melhor cenário possível. Faz uma média, tá? Faz uma média para você não ter problema, tá? Então na questão de dimensionamento de mão de obra para determinado tipo de serviço, acho que esse é assim, o maior erro e a maior dica que eu posso te dar, tá bom? Ninguém tem mais nenhuma pergunta que vai mandar na live aqui? Tem algumas salvas aqui que o pessoal já tinha mandado, tá? Pode ir mandando, pode ir deixando a sua dúvida em orçamento de obras que eu vou te ajudando, tá, galera? Beleza? Vamos ver mais uma aqui, que o pessoal deixou. Aqui, o Yuri. O Yuri. Em uma reforma ou obra, é melhor combinar por empreita ou diária? Cara, quando você está fazendo o orçamento de obras... Escureceu aqui. Quando você está fazendo o orçamento de obras, independentemente se vai ser empreita ou diária, você vai adicionar no seu orçamento. Então, tenho tantos serviços lá, eu vou estipular a mão de obra conforme a SINAP ou experiência própria, você vai dividir pelos preços de mão de obra na diária. E a mesma coisa com a empreita. Tem tantos serviços na planilha, você vai dividir aqueles serviços e aquelas planilhas em tarefas e serviços, entregar para o empreiteiro. O empreiteiro vai fazer um orçamento executando aquele serviço, você pega o orçamento do empreiteiro e joga na sua planilha orçamentária final.
Então, para fazer orçamento, independentemente se é por empreita ou se é por diária, nenhum nem outro é errado, tá bom? Agora, na questão de execução de obra, um pouco da experiência que eu tenho. O ideal mesmo, se você é pequeno, se você está começando agora, é subempreitar esse serviço. Fazer um contrato de prestação de serviço com o empreiteiro e passar essa obra para esse empreiteiro com você ganhando um lucro em cima do serviço dele, adicionando o seu BDI em cima do serviço dele. Por quê? Porque você está começando agora, você não tem material de proteção, você não tem nada, fica um custo oneroso você adicionar isso no seu orçamento, lá nos custos indiretos. Você não tem equipamentos próprios para determinado tipo de serviço. Então, o ideal para você que está começando agora é empreitar, subempreitar tudo, seja obra nova ou obra de reforma. Quando você já for uma consultora mais angariando conhecimento, angariando equipamento, pessoal, qualidade de pessoal, aí sim você contrata as pessoas em regime de diária ou regime de mensalista, tá bom? Fica muito legal, muito mais assertivo você seguir esses passos. Então, você está começando, subempreita esse serviço. Enumera todas as atividades do orçamento, passa para esse empreiteiro vai te ajudar nessa lida, faz um contrato de prestação de serviço com esse empreiteiro, tá? Você vai ter uma garantia maior na sua mão de obra na prestação desse seu serviço, tá bom? Beleza? Quem for tendo dúvida pode ir mandando, pessoal. Vou responder mais algumas aqui. Referência e orçamentos, da Sabrina aqui que estava aqui. Tem mais uma pergunta aqui que o pessoal já mandou para mim anteriormente. Vamos lá. Qual a forma mais simples de estipular tempo de execução da obra tendo apenas o orçamento? Cara, então vamos lá. Se foi você que fez esse orçamento, você tem já a estimativa de tempo da obra. Porque quando é você que faz o orçamento da obra, na sua própria cabeça você começa lá de baixo da fundação e vai até o telhado, a cobertura. Então, na sua cabeça você já definiu as atividades iniciais, as atividades subsequentes e as atividades finais. Na sua cabeça você consegue entender quanto tempo vai demorar essa obra e somando os custos e as horas de mão de obra, você consegue estimar um tempo total para essa obra, tá? Então você soma lá o custo total da alvenaria, o tempo total de execução da alvenaria, que você tem lá em horas de pedreiro, o tempo total do chapisco, o tempo total em horas do reboco, você soma esses serviços e chega num trabalho. Aí você monta uma equipe ideal, por exemplo, 2 pedreiros trabalhando durante 30 dias, então rendem X horas, abatem X horas. Ah, mas junto com a alvenaria, eu vou conseguindo fazer outro serviço, um alambrado. Então, você que está fazendo orçamento, você consegue definir as horas totais de mão de obra e definir os serviços que são trabalhados no mesmo tempo, serviços que têm um prazo de execução e serviços que são finais. Então, você que fez orçamento, você tem esse controle, tá? Quando você pega um orçamento já pronto, você só tem o orçamento pronto, se ele é analítico, conforme a gente já falou anteriormente numa outra pergunta aqui, se ele é analítico, ele tem todas as composições abertas, você consegue fazer o mesmo plano de trabalho. Somar as horas, identificar serviços que são trabalhados ao mesmo tempo e dividir por tarefas e equipes que trabalham ao mesmo tempo e chegar num cronograma, num tempo de execução da obra final. Agora, se o seu orçamento só está um preço global, ou só um preço sintético, então, alvenaria, tantos metros quadrados, preço final. Chapisco, tantos metros quadrados, preço final. Se você só tem isso, você vai ter que praticamente refazer esse orçamento, considerando a equipe que você colocaria para trabalhar ali. Entendendo e adequando esses custos que você tem no orçamento. Ah, então eu tenho R$1.000 para fazer alvenaria. Você vai tirar o R$1.000, o custo do material, e chegar num custo de mão de obra. Nesse custo de mão de obra, você vai definir por rendimento de equipe e definir por custo, porque você não pode gastar muito mais do que está naquele item. Então, assim, você vai conseguir chegar num preço final seu de execução e num tempo total de execução. Pegando esse orçamento,
você tira fora o material, faz o orçamento de material separado, você vai chegar num tempo total, numa quantidade total, um preço final de mão de obra. Com essa mão de obra, você divide ela de novo nos trabalhos e monta suas equipes. E monta um cronograma. Você vai entender, conforme essas equipes que você estiver montando, o tempo total de execução desse serviço. Lembrando que você tem que respeitar o custo. Então, o delimitador de tempo, delimitador de qualidade, é esse custo que você tirou da mão de obra, tá bom? Beleza, pessoal. Pessoal participando aí. Muito legal. Quem quiser que eu repita alguma pergunta, alguma coisa, não entendeu algum conceito que eu estou falando, é só ir comentando que a gente vai conversando mais aqui, tá?